Bora lá então. Valeu. Obrigado, Edgar. Bora lá, meninas. Então, vamos lá para a Idade Moderna. Deixa eu colocar aqui pra gente aqui. Organizar o contexto histórico da Idade Moderna, tá? Deixa eu meter aqui pra gente. Idade Moderna. Prova da Federal do Paraná, uma questão pode vir da Idade Moderna. Né? Então, a Federal do Paraná é bem métrica na primeira fase. Tá? Vai trazer uma questão da Idade Antiga, uma questão da Idade Média e uma possível de Idade Moderna. Idade Moderna corresponde qual período a qual período? Tem aquela linha do tempo, não precisamos aqui se preocupar com a linha do tempo, mas só para vocês organizarem em tempo e espaço. Vai desde 1453, vamos colocar lá século XV, e vai até a 1789, desse século XVIII. Então, tudo isso corresponde à Idade Moderna. É bastante coisa? É bastante coisa. O nosso problema aqui é que a Federal e os vestibulares não vão querer que vocês entendam casos isolados da Idade Moderna. Vão querer que vocês compreendam todos os acontecimentos que estão conjugados nesse período aqui. Tá? Então, na aula passada, eu falei para vocês, e fiz uma ligação, foi uma aula bem importante, que eu falei para vocês sobre a Quarta Cruzada, lembram? Aquela cruzada que foi contra Constantinopla. Lembram disso? Aquela Quarta Cruzada contra Constantinopla, que isso faz parte da Idade Média, cruzadas, que eu falei para vocês que é um tema importante, ela vai gerar a formação, então, do Renascimento. Então, eu falei para vocês que o Renascimento começou nesse cenário do final da Idade Média e início da Idade Moderna, ou seja, é um período de transição. Período de transição seria o quê? O momento de um período para outro. Então, se você for pensar essa linha do tempo colocada ali para vocês no esqueminha aqui, ó, essa transição, bem parecido com o que eu coloquei aqui para vocês, transição não trabalha aqui, porque a gente vê aqui assim, ó, idade Antiga, vai até 476, Idade Média, até 1453, Idade Moderna, 1789. Então é meio que físico, né? Meio exato. O problema é que quando a gente pensa em idade história, enfim, em geral, nós temos que pensar esse processo transitório, que é isso que é o nosso maior desafio sobre o assunto. Não entendi, professor. Porque, ó, aqui mostra isso. Ó. Entre a Idade Média e a Idade Moderna, Idade Média do século V até o século XV, Idade Moderna, século V até o século XVII, né, século XV até o século XVIII. Entre esse período, Idade Média e Idade Moderna, vamos pensar aqui em torno de 200 anos de transição. 200 anos que você percebe acontecimentos que não são simultâneos. E que acontecem em momentos diferentes, mas que eles complementam essa Idade Moderna. Não entendi ainda, professor. O Renascimento é um exemplo disso. O Renascimento aconteceu em qual lugar que nós vimos na aula passada? Aonde surgiu o Renascimento? Na Itália. Itália devido à chamada Quarta Cruzada. O Renascimento aconteceu em que período? Lembra que eu falei para vocês? Período 300, 400, 500. Né? Período 300. 300 por quê? Vai de 1300 e lá vai bolinha para frente. 400, 1400 e lá vai bolinha para frente. 500, 1500 e lá vai bolinha para frente. Então que século é esse aqui? Século 14, século 15, século 16. Tranquilo? Então o Renascimento aconteceu, percebam, antes da Idade Moderna e durante a Idade Moderna. Compreenderam? Meninas, por isso que eu falei para vocês aquelas fases do Renascimento. O Renascimento acontece na Itália, mas se espalha por toda a Europa. Isso é importante por quê? Porque o Renascimento ele vai dar uma nova proposta de mundo, questionando o pensamento absoluto, feudal da Europa, para criar um novo pensamento para essa Europa, né? O Renascimento, como eu falei na aula passada para vocês, ó, se você olhar esse esqueminha aqui, consegue visualizar aqui, gente? Tá? O Renascimento surgiu na Itália, mas vai se espalhando ao longo do tempo por toda a Europa. Porque é um pensamento que vai questionar o pensamento de reis. Na Idade Média, que veio antes, como que a sociedade dela era organizada? Era organizada por um modelo chamado de modelo feudal, teocêntrico, tudo é explicado até Deus. Né? Lembra que nós falamos? Aí eu expliquei, fiz uma regrinha para vocês aqui, para a gente terminar essa parte de retomada. Eu falei para vocês para lembrarem do Renascimento com muito... Lembra da palavra? Carinho, né?
que são aquelas características que o pensamento renascentista vai introduzir para toda a Europa. Letra C da palavra carinho vem de classicismo. Letra A da palavra carinho vem de antropocentrismo. Letra R da palavra carinho vem de racionalismo. Letra I da palavra carinho vem de individualismo. Letra N da palavra carinho vem de naturalismo. Letra H, hedoísmo ou hedonismo. E a letra O de otimismo. Carinho. Essa palavra aqui, essa estrutura que vai surgir, não vai romper aos poucos aquele pensamento medieval lá da Idade Média, desde o século V, e vai criar uma nova proposta para a Europa. Mas isso acontece ao mesmo tempo que outras coisas estão ocorrendo. Essa é a nossa dificuldade. Então, na aula passada, falei para vocês um momento bem de transição, Idade Média para a Idade Moderna. Ficou claro? Relembraram da aula passada? Eu expliquei para vocês quadros, falei para vocês como que você observa o quadro, né? Pensando na prova que trabalha História da Arte, o hedoísmo, como que você cria essa perspectiva, substitui o pensamento geocêntrico em que a Terra está no centro do universo para o pensamento heliocêntrico, teocentrismo para o antropocentrismo. Uma coisa importante para antes de a gente continuar aqui, nesse pensamento do Renascimento, a igreja passa a ser questionada pelos renascentistas? Não, a igreja não é questionada, só vai surgir uma nova proposta. Beleza? Tranquilo isso? Relembraram da aula passada aí, que faz um tempinho que a gente não estava aqui se vendo, né? Mas ficou claro para vocês, meninas? Sossegado? Dúvidas? Bom. O Renascimento é só transição, não é a Idade Moderna. Por isso que ela acontece, perceba, ela acontece antes da Idade Moderna e durante a Idade Moderna. Por isso que eu falei para você, pensar em Idade Média, antiga, moderna, contemporânea, em linha do tempo, não consegue perceber essas transições. As questões mais difíceis não são aquelas questões que vão perguntar para você o que é isso, o que é aquilo. Isso você vai acertar. Com certeza você acerta essas questões mais simples, porque elas são características. Vocês aprenderam desde o ensino fundamental isso. As questões mais difíceis vão pedir para vocês perceberem como que isso gerou mudanças, que é a transição. Por isso que se você pensar a linha do tempo reto, uma linha do tempo, você não consegue coordenar isso. É mais fácil você coordenar, pensar esse momento de transição. Perceba que a transição perdurou 200 anos. Entendeu, meu anjo? Beleza? Meninas? Dúvidas por enquanto? Certo? Então vamos lá. Aí, ao mesmo tempo que estava rolando o Renascimento, ocorria a chamada Reforma Protestante. Segundo tema de Idade Moderna, tá bom? Reforma Protestante. O que aconteceu nesse cenário da Reforma Protestante, tá? Na Reforma Protestante, para a gente entender, vai surgir uma nova perspectiva de pensar a igreja. A igreja está entrando por um colapso. Tá? Não entendi. Olha, percebo de novo nesse esqueminha aqui, ó. É uma transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ó. Ao mesmo tempo que está rolando o Renascimento na Itália e no mundo, nesse período aqui, está rolando também a chamada Reforma Protestante. Quando a gente fala de Reforma Protestante, estamos inserindo o estudo de, primeiramente, 3 igrejas, 3 religiões que vão surgindo aqui. A primeira igreja que vai surgir por um cara chamado Martim Lutero. Martim Lutero, ele vai criar o chamado luteranismo. Já vou mostrar onde ocorreu o luteranismo, tá bom? Outra religião de origem protestante foi criada por um cara chamado João Calvino, que vai criar o chamado calvinismo. Já mostro para vocês as características e aonde surgiu o calvinismo, tá bom? Outro cara que vai surgir aqui forte, importante, vai ser um cara lá na Inglaterra, chamado Henrique VIII. Henrique VIII, ele vai criar o chamado anglicanismo. Tá? Essas 3 religiões, as 3 religiões surgem como um questionamento ao pensamento de reis e da igreja, principalmente da igreja. Porque a Igreja Católica, durante a Idade Média e na Idade Moderna, ela foi amplificada ao poder. Mesmo, por exemplo, que a Igreja ela perdeu as guerras de cruzadas que nós vimos, as cruzadas não foram totalmente efetivas, lembrar que a Igreja Católica só aumentou o poder. E agora o espaço não era só na América, não era na Europa, também na América. Então aí você vai entender a Reforma Protestante. A ideia dessa Reforma Protestante era criar novos valores de pensamento político, religioso, questionando a igreja.
Aí você vai entender Lutero. Olha essa frase que Lutero criou. Não vou escrever no quadro porque o nosso quadro é pequeno, né? Não dá para escrever tudo. Só a fé salva. Martim Lutero, ele viveu na região de Wittenberg. Essa região aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês no mapa aqui. Próxima slide vai ter aqui o mapa. Aqui, ó. Região de Wittenberg. A região de Wittenberg correspondia ao chamado Sacro Império Germânico. Região que hoje corresponde à Alemanha. A Alemanha não existia como país aqui. A Alemanha só surge no século XIX. Então, se é no século XIX, é durante a Idade Moderna? Não, é depois. A Alemanha só surge a partir de 1871. Antes disso, a Alemanha era formada por Áustria, Prússia, outros reinos que existiam na região da Germânia. Esse cara chamado Lutero vivia nessa área. Aqui, ó, região da Boemia, região de Wittenberg, que corresponde uma parte da Áustria e da Prússia mais tarde. Tá? Esse cara aqui, chamado Lutero, não era um cara bobão. Ele veio de uma classe social mais baixa, mas se tornou um membro importante, ativo, teórico da igreja. Ele era um mestre, doutor, na verdade, em teologia. Estudioso na área religiosa, ele começa a questionar as ações da igreja. Porque ele começa a perceber, na região de Wittenberg e também em Roma, que a igreja acabava não criando perspectivas sociais em que amplificasse a todo mundo o acesso à religião e acesso a Deus. Que a igreja, de certa forma, devido às suas ações, restringia as pessoas a terem acesso à verdadeira ação de Deus. Então ele começava a questionar os valores da igreja. Né? Que valores são esses que eram questionados por Lutero, por exemplo? Questionava, por exemplo, a igreja cobrar de nobres, até de reis, impostos, tributos, porque a igreja católica, naquele período, cobrava de reis terras. Porque, lembra que nós falamos da Idade Média? O clero medieval não era formado como é hoje, lembram disso? Quem fazia parte do alto clero na Idade Média? Geralmente era alguém que era de origem nobre. Lembram disso, meninas? Quem fazia parte do baixo clero? O camponês. Então existia a meritocracia. Então, geralmente, os papas, cardeais, bispos, arcebispos eram formados por uma classe de nobreza. Ou seja, você tem que perceber que elementos da própria Igreja Católica, os grupos que eram a hierarquia da Igreja Católica, era formado por pessoas que tinham poder e usavam a Igreja pelo poder. E essa mesma Igreja, que tinha um reino, os chamados Estados Papais, ela também cobrava imposto de outros nobres. Então você tinha essa compra essa situação. Na região de Wittenberg, onde Lutero estava, essa classe de nobres estava desgostosa, descontente com Lutero. Totalmente descontente. Por quê? Porque era um grupo de nobres que perdiam terras, que não tinham poder em relação ao próprio Lutero e à própria igreja. E isso fazia com que essa classe já estava insatisfeita com isso. Outro elemento que existia também nessa época, a classe burguesa. A Igreja Católica, isso é um assunto importante para esse ano, para a Federal do Paraná principalmente, a Igreja Católica determinava o quê? Isso é o pensamento de um cara chamado São Francisco de Assis, franciscanismo que nós falamos. Como que você chega até Deus? Qual que é o caminho da salvação? A igreja e a humildade. O burguês é humilde? O burguês, a classe burguesa surgiu lá no final do século XIV, do século XV, aquela classe social comercializa nos burgos. Essa classe burguesa, ela não é humilde. Muito pelo contrário, ela ganha dinheiro comercializando. Essa lógica era muito comum da burguesia praticar a chamada usura. Lembra o que é usura? Empréstimos a juros. Tanto a burguesia, os judeus emprestavam dinheiro a juros. Por enquanto, tranquilo, meninas, aqui no posicionamento, a Igreja Católica questionava a usura, que era um valor burguês. Isso vai ser muito afetado aonde? Aqui na época de João Calvino. Aqui nesse cenário, aqui na região da França. Burgueses também não aceitavam esse elemento. Então você percebe que tem questionamentos. Mas na região de Lutero, você percebe então também outra coisa importante. A igreja cobrava também tributos para artigos religiosos. Por exemplo, um pedaço da cruz de São Francisco. Um pedaço das túnicas de tal pessoa, de um apóstolo. A igreja vendia esses artigos religiosos caros e as pessoas compravam porque assim se encaminhavam com mais proximidade em relação à igreja. Ou seja, é uma igreja corrupta, extremamente corrupta. Essa prática de corrupção da igreja é chamada de simonia. Simonia.
Então a igreja, na região de Wittenberg, com Lutero, acabava gerando uma série de contradições que Lutero começa a questionar. Lembre que Lutero é um teólogo da igreja católica. Por enquanto, tranquilo? O líder, né, o arcebispo da região de Wittenberg, chega para Lutero e fala assim, Lutero, cara, eu percebo que você está questionando demais a igreja. Então vai até Roma, então Lutero vai até Roma para tentar angariar mais experiência religiosa, para que ele consiga perceber a espiritualidade que é a igreja católica. Lutero, quando vai para Roma, ele vê coisa pior. Quando ele vai para Roma, Lutero ele percebe, por exemplo, como que a igreja tem bordéis da igreja. Ele vê bordéis prostíbulos. Tinha papas, bispos que tinham bordéis ali. Lutero vê, por exemplo, corrupção, venda de cargos, vê tudo o que ele questionava de longe. E ele vê na própria Roma, ele percebe isso. Ele percebe, cara, é pior do que eu imaginava. E quando Lutero volta de Roma, depois dessa viagem, que era para ser uma viagem de introspecção religiosa, quando ele volta para Wittenberg, quando ele volta para cá, ele escreve as chamadas 95 teses. Aí, as 95 teses de Lutero, o cara ele malha. Ele escreve 95 coisas que ele questiona a igreja. Você pode voltar lá naquilo? Isso aqui? Tá. Ele escreve 95 teses questionando as ações da igreja. 95 coisas que ele começa a questionar a igreja. Nessas 95 teses de Lutero, ele questiona, por exemplo, aquela frase que eu comecei com vocês ali na aula, sobre luteranismo, sobre reforma protestante. Ele escreveu a seguinte frase: só a fé salva. Essa frase, ela é uma frase transgressora? Sabe o que é uma frase transgressora, né? Agressiva. Ela é uma frase transgressora hoje? Não. Mas para a época era. Pense essa frase. Só a fé salva. Porque estava falando de Deus. Minhas queridas, o que salvava na Idade Média? A Idade Média? Na Idade Média. Qual era o caminho para chegar até Deus? A igreja e o quê? Não. A igreja e qualquer outro valor para chegar até Deus. Você falou isso agora, não falou? Agora há pouco. Humildade. Que é o pensamento da filosofia, que eu falei para vocês que é importante, franciscana. Lembra a morte do Papa Francisco? Pensamento franciscano, tá certo? Então, a humildade e o caminho para a salvação é a igreja. Pense, isso salva. Claro que hoje fé salva. Esse é um valor que foi pensado por Santo Agostinho, já falava isso. Só que não era um pensamento natural da igreja. Quando acontece, por exemplo, ele escreve a fé salva, não é a igreja que salva, ele não está falando mal da igreja? Tá? Ou seja, está falando contra o sistema. Por isso que aquela frase ali, que parece uma frase ser simples, só um pouquinho, vou voltar ali, tá? Aquela frase que parece ser simples, só a fé salva, essa frase aqui, só a fé salva, é uma frase transgressora. Agora pensem, além disso, ele escreve, por exemplo, assim, o Papa não é Pedro para perdoar pecados, porque de acordo com a igreja, o Papa tinha o poder, inclusive, de perdoar todos os pecados. A chamada carta de investidura. O Papa podia escrever uma carta, e com o carimbo do Papa, o selo do Papa, ele podia perdoar qualquer pecado. Por que que isso acontecia na Idade Média? Porque eles liam a Bíblia no seguinte sentido: Pedro é o discípulo que vai herdar o reino aqui na Terra. O primeiro Papa, o primeiro Pedro, o discípulo Pedro. Tudo que o Pedro ligares no céu, será ligares na terra. Tudo que Pedro desligares no céu, será desligado na terra. Isso é uma frase bíblica. Então todos os papas são Pedros. Então, se o Pedro liga e desliga, o Papa ele pode perdoar pecados. Essa visão é a Idade Média. E é isso que o Lutero está questionando. Não, o Papa não tem o poder de Pedro para perdoar pecados. Só que isso não é dar um tapa na cara do Papa? Porra! Né? Além disso, a Lutero começa a falar também outras coisas. Por exemplo, ele fala sobre os dogmas católicos. Não existe dogmas católicos. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Vocês são católicos? Tá? Vamos ver se vocês são mesmo. Agora a gente vai ver a catequese. Primeiro sacramento qual é? Batismo. Batismo é um sacramento que está na Bíblia. Jesus de Nazaré
ele foi batizado 2 vezes. Uma quando o seu primo, João Batista, ele banhou ele nas águas do Rio Jordão e batizou por água ele. O outro momento do batismo de Jesus foi quando surgiu o batismo do Espírito Santo, quando uma pomba pousou em sua cabeça, ou seja, o fogo do Espírito Santo. Eucaristia. A Eucaristia é o segundo sacramento. Então, mas olha, percebam que toda religião cristã, ela tem o batismo, porque é um sacramento bíblico. Segundo sacramento, Eucaristia, quando Jesus distribuiu o pão para todos os seus apóstolos. Por isso que toda a igreja cristã tem esse sacramento, que é o sacramento bíblico. Os outros sacramentos são católicos. Para quem é católico, tá ligado? Depois da Eucaristia, depois do batismo, tem a crisma na igreja católica, que é a reafirmação do batismo. Depois da crisma, você escolhe, na igreja católica, terceiro aqui, né? Quarto sacramento, você escolhe ser padre, como quase o Caju foi, né? Ficou 3 dias no seminário, né? Ou você vai virar para a vida religiosa, ou virar padre, ou você vai se casar. Então, ó, quarto e quinto. Casamento ou vida eclesiástica. Certo? Quinto sacramento. São 7 sacramentos. Sexto sacramento. Sexto sacramento vai ser a confissão. Todo católico tem que se confessar. Não está na Bíblia, mas é um sacramento religioso da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja te perdoa. Então você faz o quê? Você confessa o seu pecado para a Igreja. O 7º e último sacramento, quando está no pé da cova, na idade do Sr. Sidney, o que você faz? Você pede para o padre fazer a chamada unção dos enfermos. Ou seja, quando o padre vai, enfim, fazer vai pegar um óleo consagrado para que você possa, enfim, morrer em paz. 7 sacramentos. Lutero, ele questiona quais sacramentos? Os sacramentos que não estão na Bíblia. Ou seja, todos os 5 sacramentos que eu falei para você. Só o batismo e a Eucaristia que não. Por isso que o luteranismo, basicamente, vai ter esses 2 sacramentos. Por isso que as igrejas protestantes vão ter o quê? 2 sacramentos. Beleza? Mas a grande sacada, por que Lutero não foi levado para a Inquisição? Porque durante a Idade Média, vimos que quem era contra a igreja ia para a Inquisição. Perfeito? Por que Lutero não foi? Porque nobres da região de Wittenberg, já insatisfeitos com os reis, e já insatisfeitos, melhor dizendo, com a igreja, começam a se aproximar de Lutero. Por isso que vai surgir o chamado luteranismo. O luteranismo só deu certo porque os nobres da região de Wittenberg apoiam Lutero, a tal ponto que não permitem que a Igreja Católica permaneça na região da Alemanha e expulsam a Igreja Católica da região. Por isso que o luteranismo, se você olhar nesse mapa, olha só permaneceu na região de Wittenberg. Agora vejam esse quadro ali. Conseguem perceber? Percebam a diferença entre o calvinismo. Conseguem perceber o calvinismo aqui, ó? O calvinismo surgiu na região da Suíça. João Calvino, ele é francês, só que ele foi perseguido na França, porque a França você tinha um estado absoluto. Então ele sai da França e vai para a Suíça. Mas perceba o que acontece com o calvinismo, diferente do luteranismo. Perceberam que ele se espalha por toda a Europa? Percebeu? Por quê? Porque os calvinistas foram apoiados por qual classe social? Burguesia. Aí que está a grande sacada. Burguesia só existe na França? Só existe na Suíça? Existe na Europa inteira. Por quê? Aconteceu no final da Idade Média. E qual que é o pensamento de João Calvino? Olha essa frase aqui, ó. João Calvino dizia o seguinte: Deus criou vasos da salvação e vasos da donação eterna. Se a mão de Deus estiver sobre sua cabeça, tu serás beneficiado aqui na terra com muita saúde e prosperidade. E por esse indício compreenderás que estás predestinado à salvação. Vou traduzir para você. Deus criou gente boa e gente ruim. Vasos bons e vasos ruins. Como eu sei que eu sou um vaso bom ou sou um vaso ruim? Se a mão de Deus estender sobre minha cabeça. Então, ou seja, como eu sei que eu sou uma pessoa boa ou ruim, de acordo com João Calvino, Deus está me abençoando em vida. Exatamente. Como que eu percebo que essa bênção está acontecendo em vida? Se eu tenho prosperidade, se eu tenho saúde, se eu trabalho. Se eu gerencio isso, significa que Deus me abençoa. Ou seja, diferente da Idade Média, que você vai saber se você vai ser salvo ou não vai ser salvo quando você morre, ou indo para a igreja, agora não.
você sabe que a prosperidade é o caminho da salvação. O Calvino é o do que é as três coisas lá: trabalho, família e fé? Isso, que é as ideias de Max Weber, filósofo sociólogo que fala sobre a questão da E prosperidade. ele é depois, né? Max Weber, ele vai... Agora eu vou só um pouco além, tá? Max Weber, ele vai analisar quando que surgiu a moral burguesa. De acordo com Max Weber na sociologia, que é um dos pais da sociologia, né? Max Weber, Karl Marx e Emile Durkheim, ele vai falar o seguinte, que a moral burguesa vai nascer com a ética protestante. Por isso que ele fala assim, que a ética do trabalho que nasce com o calvinismo vai gerar essa forma de moral burguesa. Já Karl Marx fala que a sociedade ela é burguesa porque existe luta de classes. Já Max Weber fala a relação de moral burguesa ser feita pela ética protestante. Ou seja, a lógica do trabalho. Percebam assim, ó, na Idade Antiga e Idade Média, o trabalho não é ruim, ruim é ter que trabalhar. Lembra essa frase? Né? É ruim trabalhar. Você trabalha por quê? Você nasceu errado. Agora, na Idade Moderna, com a ética protestante, Deus ajuda quem cedo madruga. Quanto mais eu trabalhar, mais sou abençoado. Deus me abençoa por isso. Percebam que isso é uma mudança de perspectiva. Por quê? Porque a classe burguesa vai aderir a esse pensamento. Que aos poucos, claro, percebam que eu estou me referindo aqui à reforma protestante que vai surgir no século XVI, tá? No século XVI surge a reforma protestante. Mas percebam que essa ética protestante, esse pensamento burguês, vai permanecer na Europa século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, até os dias de hoje. Ou seja, perceberam que esse pensamento burguês não nasceu agora. Isso é um pensamento que nasceu há mais de 500 anos. Mas, ou seja, podemos afirmar que sempre existiu essa moral burguesa? Não. Surgiu a partir disso. Ou seja, é difícil você perceber, conceber um mundo fora disso. Mas existe um mundo fora disso? Existe. Perceber que isso é uma construção histórica. O pensamento burguês de prosperidade, de riqueza, não nasceu do nada, nasceu por uma necessidade da burguesia. Inclusive, João Calvino e Max Weber fala religiosa. Não que Max Weber esteja certo, mas é uma perspectiva de analisar o pensamento burguês. Marx é uma perspectiva, Weber é outra perspectiva, tem várias perspectivas de analisar essa moral burguesa, só isso. Ficou claro? Beleza? Só que esse calvinismo, perceba aqui, vai ter variações só. O calvinismo na França, eles franceses eram chamados de huguenotes. Na França, vamos colocar aqui, ó, na França, o calvinismo era chamado de huguenotes. Não. Eu estou colocando aqui para você porque às vezes você pode encontrar esses termos em questões. Né? Vou dar um exemplo. Ó. Na França, os huguenotes. Na região da Inglaterra, que nós já trabalhamos revoluções inglesas. Lembra da nossa primeira aula? Na Inglaterra tinha os puritanos. Lembra da Revolução Puritana? 1640? Não, nesse período aqui. Na Escócia você tinha lá os presbiterianos. Tanto presbiterianos, desculpa a minha letra aqui, tá? Tanto presbiterianos, tanto puritanos como huguenotes são variações dos calvinistas. Em cada região da Europa que vai surgindo então esses grupos de calvinistas, com essa moral burguesa, vai criando valores diferentes do pensamento católico. Agora eu vou fazer uma parada pesada para vocês. Agora sim, a gente começa a fazer comparações com o Brasil. Huguenotes estão na França. Só que a França, perceba aqui nesse mapa, ela é um país católico ou protestante? As áreas vermelhas são áreas protestantes. Católico. Então a França é um país mais católico do que protestante. Concorda comigo olhando o mapa? Certo? Na França, por ser um país católico, vai aceitar o pensamento protestante? Não, vai surgir perseguições. Qual o nome que nós damos a essas perseguições a quem não segue a Igreja Católica na Europa? Que surgiu desde a Idade Média. Perfeito. Na Idade Média, existia a Inquisição. Então, na Idade Moderna, vai aumentar ou vai diminuir a Inquisição? Vai aumentar. Inclusive para quem seja de origem protestante. Ou, vamos pensar aqui. Então, estão comigo? No meu raciocínio, todo mundo? Na França, esses huguenotes são proibidos de serem huguenotes. São perseguidos pela Inquisição. Para onde que eles vão? Mas a Europa inteira, que é católica, ou boa parte é católica, tem Inquisição. Muitos desses huguenotes franceses fogem da França por conta dessa Inquisição. Para onde que eles vêm?
para a América. Porque ao mesmo tempo está surgindo o quê? As grandes navegações e o descobrimento da América. O Brasil foi descoberto, entre aspas, quando? Em 1500. Quando surgiu o processo colonial brasileiro? 1531. Aí vai surgir as chamadas capitanias hereditárias, depois vem o governo geral, a partir de 1549. Olha só, nesse período. Nesse momento chamado governo geral, estão me acompanhando? Durante o segundo governador geral, vai surgir aqui a formação na região da Baía de Guanabara. Onde fica localizada a Baía de Guanabara? Que estado brasileiro hoje? Que cidade, na verdade, no Brasil? Guanabara. Ah, meninas! Olha que coisa mais linda. Hã? Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, beleza? Eu estava falando do garoto de Ipanema, tá ligado? Mas nem é Rio, mas enfim. Mas é ali. Esse cenário, o que acontece? Esses huguenotes, por exemplo, durante o governo geral, fogem da região da França porque eles eram perseguidos constantemente. Isso lá no século XV para o XVI. Eles fogem da França e vêm parar aonde? No Rio de Janeiro. E lá no Rio eles formam uma colônia francesa de huguenotes. Vocês sabem qual é essa colônia? A chamada França Antártica. Vocês já aprenderam isso. A França Antártica é uma colônia francesa de origem calvinista que surgiu no Brasil. O senhor está juntando Brasil e história geral? É. Porque isso faz parte de história. Durante esse cenário, então, perceber que isso vai afetar o Brasil? Vai. Não agora, mas a formação de huguenotes perseguidos. As questões mais difíceis vão trazer isso para você. As pessoas da França não podiam só ir para a Inglaterra, que está cheio de... O problema é que na Inglaterra vai também surgir uma outra Petra, que a gente vai chegar. Hã? No Império Turco Otomano é muçulmano. Aí não dá, é perigoso. Ali é pior. Ali não tem jeito. Ali não tem jeito. Tá? Ficou clara a lógica? Da igreja lá perseguir eles, tanto daí você acha que vocês vão querer... Aí você vai entender o seguinte, ó, que a Europa vai se tornando então uma região em que a igreja católica, em lugares católicos vai ter muito poder, mas em lugares que não são católicos, a igreja passa a ser bastante odiada. Perfeito? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, não é nada pergunta burra. Mas no Brasil, eles não estavam, tipo, tentando não deixar estrangeiro ir pro Brasil? Sim, por isso que é uma invasão. A França Antártica é uma invasão. É uma invasão francesa. É, porque eu lembro que Sim, é uma invasão francesa. Por isso que após o terceiro governador-geral, que é a história do Brasil, vai surgir o que? A expulsão desses franceses. Eles são expulsos da região do Rio de Janeiro. Se os franceses são expulsos do Rio de Janeiro, para onde que eles vão morar? Vão voltar para a França? Não, porque lá saíram perseguidos. Para onde eles vão? Forma a Guiana Francesa. Vão alguns para o Canadá. Por isso que lá fala francês. Exatamente, porque é uma colônia francesa. Isso que eu fiz com vocês é o que eu quero que vocês comecem a pensar. Não é generalizar, é contexto histórico. É perceber que tudo faz parte do contexto histórico. Por isso que se você pensar em linha do tempo, você não consegue corroborar e perceber esse contexto histórico. É uma árvore. Várias. Pode pensar assim. Eu gosto de pensar assim, ó. Como se fosse uma construção. Transição. É mais fácil. E isso que é o difícil das questões. As questões fáceis vai perguntar para você o que é reforma protestante. O que é renascimento. Isso é fácil para vocês. E deverá ser fácil. Vocês estão aí há mais de 6 anos estudando. Desde o ensino fundamental. As questões difíceis são aquelas que vão trazer o quê? Pô, o que tem a ver reforma protestante contra a reforma com o Brasil? Eu acabei de fazer com vocês. Isso é difícil. Ficou claro? Beleza? Vamos para a terceira. Você acha que na primeira fase vai perguntar essas coisas? Contexto histórico. Contexto. De maneira genérica. Segunda fase que vai complicar com vocês algumas coisinhas. Não é o caso ainda, tá? Mas ficou claro aqui? Agora, terceira e última religião, que é a chamada, o chamado anglicanismo. Essa religião anglicana tem a ver com esse cara bonitinho chamado Henrique VIII. Esse cara aí, ó. Henrique VIII. Henrique VIII, ele é a segunda geração dos Tudor. A ascensão de Henrique VIII, que vai acontecer na Inglaterra. A Inglaterra é um território de tretas. Eu vou transitar com vocês essas tretas, que nós já vimos algumas delas. Vamos lá. Ó. A primeira treta da Inglaterra vai ser com a França, chamada Guerra dos 100 Anos. Lembra dela? Sim. Guerra entre quem? França versus Inglaterra. Quem venceu essa guerra? França venceu. No Joana d'Arc. Joana d'Arc. Inglaterra venceu, perdeu essa guerra. Quando surgiu a pós-Guerra dos 100 Anos... Mas era pra Inglaterra ganhar, né? Daí a França deu um comeback. Deu o quê? Comeback.
Uma reviravolta. Deu um comeback, gostei dessa palavra, eu nunca tinha escutado. Mas enfim, a França vence essa guerra e a Inglaterra perde. Porque aí começa a nossa história com essa ascensão dos Tudor. Tá? Após a Guerra dos 100 Anos, o que vai acontecer? Vai surgir uma guerra chamada de Guerra das Duas Rosas, que é uma guerra entre duas famílias que passaram a brigar pelo poder na França, que vocês aprenderam no passado. Aprenderam já, não comigo. Comigo também, naquele momento a gente trabalhou isso. Que vai surgir, no caso, uma guerra entre Lancaster, isso, versus York. Quem vence? Lancaster ou York? Nenhum dos dois. Porque vai surgir uma terceira família que passa a governar a Inglaterra. Os chamados Tudors. Os Tudor. A gente já falou sobre isso. Henrique VIII, ele é um Tudor. Ele é o segundo Tudor. Porque aqui, nessa briga que durou 30 anos, Lancaster e York, quem vai ascender vai ser Henrique VII. Depois, que é o pai de Henrique VIII. Então, aí você entendeu quem é Henrique VIII, beleza? Então, a Inglaterra é um país absoluto com um rei chamado Henrique VIII. Esse cara aí. Henrique VIII, ele tinha um problema, porque ele era casado com a senhorita Catarina de Aragão. Por que isso passa a ser um problema? Aragão é um território que faz parte ao território da Espanha. Era um território espanhol. Lembra que a Espanha surgiu na chamada Guerra da Reconquista? A formação dos Estados Espanhóis, União de Leão, Castela, a gente já falou sobre isso, né? Os vários grupos de reinos católicos, a chamada 11ª Cruzada ou Guerra da Reconquista. Então, no caso, Inglaterra e Espanha tinham inimizades. Então, para você romper as inimizades, você casa. Então, o casamento servia para você diminuir guerras. A Maria Antonieta também, né? Com o Islã. Maria Antonieta? Que Maria Antonieta, perdão? Mas da Revolução não, foi depois. Isso, a Revolução Francesa. Nossa, pensei que era nessa época. Tem várias. Maria Antonieta ali naquele cenário com a austríaca. Tinha uma rivalidade com a França. Sim, isso era comum. Isso. Os Habsburgo, no caso, ali naquele cenário. Mas esse cenário aqui, esse Henrique VII, pra gente entender o seguinte, ele era casado com a senhorita Catarina de Aragão. É um casamento arranjado. Não é de amor, porque não se casa por amor naquela época. Já falei pra você, se casa por interesse. Lembra que nós dissemos isso? Casa por terra. Casamento, relação de terras. E naquele cenário importante, existia já uma rivalidade entre Inglaterra e Espanha. Por quê? A Espanha estava fazendo as chamadas grandes navegações e saíam navios abarrotados de ouro aqui na América. E muitos ingleses saqueavam esses navios. Esse cara chamado Henrique VIII, ele também tinha um problema, que era o Papa. O Papa daquela época, esse ano o Papa é muito importante para vocês lembrarem, porque nós já falamos o porquê da morte do Papa. O Papa era o senhor Clemente VII. E Clemente VII também era espanhol. E aí nós temos um problema que é tanto pessoal, como também um problema político, como também um problema social na Inglaterra. Primeiramente, um problema político. Muitos nobres da Inglaterra não aceitavam ter que sujeitar-se a doar terras para a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica cobrava terras e tributos para os nobres. E os nobres da Inglaterra não aceitavam mais isso. A Inglaterra já era um palco de tretas entre nobres constantemente. Então esses nobres não aceitavam isso. Problemas também pessoais. Esse cara chamado Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, não tinha filhos homens. Isso é um problema. Porque quem vai herdar o trono? O homem, e nunca a mulher. Professor, se não tiver homem, você passa por parente mais próximo, o homem. É difícil você ter uma mulher governando, né? Você entender esse cenário. Então, por exemplo, quando o Henrique VIII vai se casar, ele não vai ter filho com Catarina de Aragão, homem, só vai ter uma mulher, que a última filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão é a Maria Sanguinária, né, a Blood Mary, né, que a gente já falou sobre ela. Bom, aí o que acontece? Ele não vai existir essa relação e isso gera então contrastes. Ele pede para o Papa que ele anule o casamento. O Papa não aceita a anulação. Por quê? Porque se anular vai sacanear com a rainha da Espanha, porque nunca ela vai poder casar com ninguém, porque ela é estéril. Então é culpa da mulher ser estéril, então na visão daquela época tinha isso. Então o Papa não aceita a anulação do casamento. Então o que Henrique VIII faz? Nesse cenário, por conta disso, em 1534, Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, criando os chamados atos de supremacia. O que esse cara faz nesse ato de supremacia aí? Ele vai determinar o seguinte, que a partir de agora,
A partir do século XVI, perceba aqui durante a Idade Moderna, olha, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Olha que isso que é legal de história, acontece ao mesmo tempo. Na Inglaterra, então agora a Inglaterra passa a ter uma nova religião, a religião anglicana. Apoiada por quem? Apoiada pelos nobres, porque Henrique VIII, nesse ato de supremacia, determinou o quê? Que agora os nobres da Inglaterra, os nobres que apoiarem essa nova religião anglicana, receberão títulos religiosos. Por exemplo, aquele cara lá, por exemplo, que é um nobre que apoiou o Henrique VIII, vai virar um cardeal dessa nova religião. Vai virar um bispo dessa nova religião. É um bom negócio? Isso vai dar mais poder para os Tudor ou não? Vai. Porque agora os nobres que brigavam entre si passam a apoiar o rei. E mais importante, quem que é o líder dessa nova igreja? Ele mesmo. Ou seja, amplificou ou diminuiu o poder do rei? Então ele anula o próprio casamento. Ele anula o próprio casamento e cria uma nova religião que permite separação. E casa com a Ana, casa com a Catarina, casa com todo mundo, né? Vai ter muitos filhos. Ficou claro? Então perceba que isso é a reforma protestante. Essa religião, que é o chamado anglicanismo, é a religião mais próxima da Igreja Católica. Porque, na verdade, o interesse dele aqui era rompimento da Igreja Católica na região da Inglaterra. E percebam que, ao ele criar esse anglicanismo, vai amplificar o poder dos próprios reis. Uma coisa importante, que é para você anotar com aquela canetinha Pikachu para não esquecer. Todas as religiões protestantes, todas elas vão o quê? Vão justificar, vou colocar aqui pra gente, a figura dos reis. Todas. Nenhuma religião protestante vai dizer que o rei é menor do que a igreja. Todas as religiões protestantes vão dizer o seguinte, que sempre a igreja tem que estar sempre abaixo do rei. Tem que justificar o poder do rei. A igreja, ela tem que sempre aceitar a figura do rei e não pode questionar o rei. Nenhuma religião protestante é contra o rei. Mas a burguesia era contra o rei. Era contra a igreja, não contra o rei. Antes era contra o rei, ele virou agora contra a igreja, daí virou... Não. Depois que a burguesia passa a lutar contra o rei, só na Revolução Francesa. Não, mas a burguesia lá, quando era os feudos, era super contra o rei. Contra os nobres, senhores feudais. Não o rei. Mas eles eram a favor da igreja ainda. Entenda o seguinte, nesse momento, que é aí que você tem que entender que é um momento de transição, momentos. Nesse primeiro momento, ainda a burguesia está atrelada à figura do rei. Mas vai chegar um momento que a burguesia vai romper com o rei. Isso é quando? Revolução Francesa. Que é aqui. Por isso que marca a idade contemporânea. Beleza, por enquanto? Tranquilo? Bom, esse Henrique VIII teve filhos? Teve. O primeiro filho dele foi o senhor Eduardo. Morreu com 17 anos de idade, né? Filho de Conjane. Depois, o segundo filho de Henrique VIII, que vai governar, vai ser a mulher, a Maria. Vai governar por menos de 4 anos, menos de 5 anos. Catarina. E depois, o último filho de Henrique VIII vai ser a Ana Bolena. Filho de Ana Bolena, que é a senhorita Elizabeth. Elizabeth I, que é a última Tudor para governar. Mas isso são temas de outras aulas. E ela é a mais top. É mais fodona ela. A gente já falou dela, né? A gente falou na primeira aula, né? Mas por que ela é mais fodona mesmo? Porque ela vai criar os enclosures, vai amplificar o poder para a classe burguesa, vai iniciar um processo industrial na Inglaterra. Vai gerar a Inglaterra um país forte, vai criar um processo de fortalecimento Cultural também, né? cultural. Ela vai ser realmente diferenciada. Eu quero ver o filme dela lá, que falam que é muito bom. Eu não vi. Na praia, eu acho. Ô, professor, tem 2 séries que eu amo, assim, que eu já vi Uhum. disso. Ah, não, Pode falar. Só que eu não sei se é muito, né, tipo real, né? Não deve ser muito. Nada de série, nada de filme é real. É sempre a perspectiva. Mas assim, tudo que você assistir que faz você relembrar um período histórico é válido. Então. Tá? Bom, perceberam aqui, Reforma Protestante? A Igreja Católica vai aceitar isso? Então o que a Igreja Católica faz? Ela cria a chamada Contra-Reforma. A Contra-Reforma é a resposta da Igreja Católica em relação à Reforma Protestante. Contra-Reforma. Contra-Reforma é a resposta que a Igreja Católica dá a isso. E aí você percebe na Contra-Reforma 3 perspectivas que eu quero que você lembre da Contra-Reforma, que a Igreja Católica faz, tá? Que esse ano é importante. Primeira perspectiva, a Igreja Católica cria o chamado Index. O que é o Index? Conjunto de livros proibidos. Ou seja, a Igreja Católica determina que qualquer católico na Europa que ler livros
proibidos pela Igreja Católica, você vai sofrer ações severas da Igreja. Que livros são esses? Tese de Lutero, Tese de Calvino, livros que não são da filosofia católica, até livros, por exemplo, relacionados ali ao movimento dos gregos, filosofia grega, não importa. Todos os livros proibidos. Index é uma coletânea de livros proibidos. O rei, que ele era então brigado com a igreja. Acabou brigando, rompendo com a igreja. O rompimento da Igreja Católica é o ato de supremacia. E quem que era maior? Igreja ou Roma? Maior no que sentido? Tipo de poder. Assim. Poder, a Igreja Católica tem mais poder. A Inglaterra só é a Inglaterra. Henrique VIII tem o poder na Inglaterra. O Papa tem o poder em vários outros reinos. E também sobre o Estado Papal. Lembra que o Papa tem... A igreja não quis, é porque não tem como invadir, né? Vai surgir conflitos. Por isso que a igreja começa a apoiar os espanhóis. Que a Espanha era a grande inimiga da Inglaterra. Ô, professor, Hum. e a Contra-Reforma no 16 também? Também no século XVI, consequência, tá? Também nesse período aqui. Como consequência isso, tá? Por exemplo, lembra quando eu falei para você da chamada França Antártica? Aqui no Brasil, lembra quando eu falei para você sobre o que estava rolando o governo geral? É durante a Contra-Reforma. Vou dar um exemplo aqui. Segundo elemento que vai surgir aqui, que isso vai ser importante, que agora vai ser a nossa cereja do bolo da aula de hoje. Finalizando. A Igreja Católica cria a chamada Companhia de Jesus. Quem é a Companhia de Jesus? Quem é a Companhia de Jesus? Jesuítas. O que os jesuítas faziam? Catequizavam. Entenderam o que eu estou dizendo? Ou seja, quando surgiu o descobrimento do Brasil em 1500, vieram os jesuítas? Não, não vieram. Veio depois. Isso é uma pergunta que é clássica. Quem veio para o Brasil, quem rezou a primeira missa? Não foram os jesuítas, porque nem existia a ordem dos jesuítas. Só vai existir a ordem dos jesuítas depois da chamada Reforma Protestante. Ou seja, quando que é isso? Durante o governo geral. Durante o primeiro governo geral surgiram duas coisas importantes, que é a formação de Salvador como capital brasileira e a vinda dos jesuítas. Vieram para catequizar índios. Ou seja, a Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa, perceberam? Mas a Igreja Católica ganhava poder aonde? Na América. Catequizando os cativos. Como aqui nessa época, chamava de os americanos, os ameríndios, de mouros da terra. Mouros por quê? Lembra da Morávia, aquela questão de guerras da região da Península Ibérica? Aquelas pessoas que são de origem escura, pele escura, mouros da terra, ou seja, são eles. Por isso que eles eram catequizados, jesuítas. Terceiro elemento, quando surgiu a chamada Contra-Reforma, vai aumentar a Inquisição. Isso é bem para a prova da Federal do Paraná, tá? Para quem vocês querem Federal do Paraná, isso é importante. Aumentou a Inquisição. Antigamente, na Idade Média, quem que a Inquisição perseguia? A Inquisição da Idade Média. Pode falar, meu anjo. O que seriam cristãos novos? É isso que eu vou chegar. Na Idade Média, quem era preso na Inquisição? Na Idade Média, mulheres, as bruxas. Por que mulheres? Porque elas eram responsáveis em gerar o pecado inicial. Adão e Eva, lembra que nós explicamos isso. Mulheres, por isso não existia Harry Potter, né? É bruxa, não bruxo, só mulher. Então, as mulheres, os judeus, por que judeus? Porque eles mataram Jesus. Lembra que eu expliquei para vocês a estrutura dos judeus? Quem matou Jesus foram os judeus. Pôncio Pilatos, tribunal, expliquei isso. Por isso que surgiu a perseguição aos judeus. Os judeus eram perseguidos porque acusados de matar Jesus e também eram perseguidos porque praticavam também o quê? A prática da usura. Beleza? Lembra da Inquisição. Judeus, bruxas e hereges. Quem é herege na Idade Média? Quem comete heresia, quem comete algo contra a igreja. Na Idade Moderna, com o aumento da Inquisição, além de bruxas, além de judeus e além de hereges, quem vai ser perseguido? Vai ser perseguido também protestantes. Então, na França, muitos protestantes foram perseguidos. Que protestantes? Huguenotes. Para onde vieram parar? No Brasil, olha só o gancho que eu estou fazendo com vocês. Então, muitos protestantes foram perseguidos. E o quarto grupo importante, vamos lá de novo. Bruxas, hereges, protestantes, judeus. E os chamados cristãos novos ou novos cristãos. Quem são eles? Eram aqueles grupos de pessoas que eram de origem judaica, judeu, que diziam, sou católico.
Aí de dia era católico e de noite continuava a ser as mesmas manifestações judaicas. Aí que está a situação. Como surgia, então, no caso, um interesse da Igreja Católica pelos negócios judeus, então eles começavam a perseguir os cristãos novos. Muitos cristãos novos perseguidos na Europa, muitos judeus ou ex-judeus perseguidos na Europa, e para onde eles iam? Para a América. Aí você vai ver que é o genial de história. Mas deve ter tanta gente, tipo, cristão novo, eles Perseguido. Mas esses caras que eram de origem judaica, eles tinham pouco ou muito dinheiro? Muito dinheiro. Na América, esses judeus ou cristãos novos também sofriam práticas da Inquisição. Muitos foram perseguidos. Alguns conseguiram sobreviver. Inclusive, esses cristãos novos, eles eram financiadores, por exemplo, do sistema aqui brasileiro. Qual foi o primeiro ciclo que surgiu no Brasil? Açúcar. O ciclo do açúcar, ele é um sistema de coparticipação. Os portugueses produziam açúcar, usando qual mão de obra? Escrava, negra e indígena. E quem que refinava o açúcar? Que é refinar? Transformar o açúcar em branquinho, gostosinho. Holandeses, flamencos e judeus. Cristãos novos. Mas uma coisa que você falou, eu não entendi. Entendeu? Flamencos são pessoas que vêm da região da Península Ibérica, de origem espanhola. Ou seja, aqueles judeus foram importantes para o Brasil, sim ou não? Sim, ajudaram no sistema de produção de refinamento de açúcar. Beleza? Mas era muito difícil fazer isso? Que era caro. Porque a ideia dos holandeses, desse grupo, só um pouquinho, meu anjinho, a ideia desse processo de refino de açúcar também era vender o açúcar. Por isso que os holandeses começaram a ter um negócio de açúcar. Percebendo o que eu estou fazendo agora? Eu estou juntando assuntos. Eu não estou trabalhando em história geral. História Brasil junto. Para vocês conseguirem perceber que o Brasil está conectado com a história geral. Então, por que, por exemplo, o sistema açucareiro deu certo? Porque também teve uma presença de muitos judeus que financiavam esse... Isso é bom ou ruim? Não sei. Ah, não, é para certo? É verde, né? Tá certo. Tá, beleza? Fala, meu anjo. Por que as pessoas falam que foram os romanos que mataram? Porque os romanos que mataram? Cristo. É porque é o seguinte, durante aquele momento que a gente falou de Roma, né? Durante o Império Romano, Roma era dividida em 54 províncias. Uma das províncias romanas era a região da Judéia, que era onde tinham os judeus. Judeus viviam na região da Judéia. Na província da Judéia, os romanos, o imperador romano, que naquela época era Tibério, né? Tibério vai governar depois do primeiro imperador romano, que é Otávio. Tá? Tibério, ele nomeava em cada província líderes que representassem os romanos em cada região. Tibério, por exemplo, nomeou para governar a província da Judéia um cara chamado Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que ele era um representante de Roma na Judéia. Mas quem governava a Judéia não era só Pôncio Pilatos, era o rei Herodes, que era o rei dos judeus. E na região da Judéia tinha um movimento, uma manifestação pública que era a seguinte: de vez em quando eles permitiam que alguma pessoa que cometeu algum delito pudesse ser escolhida pelo povo para ser salvo ou não. E aí, nesse cenário, Pôncio Pilatos tinha lá, ou no caso, Barrabás, que era um ladrão, e do outro lado Jesus de Nazaré, que dizia que era Jesus, que era filho de Deus. Como existia uma briga entre o rei Herodes e também, desde a época de rei Herodes, e também entre os próprios judeus que faziam parte como se fosse o grande clero da igreja judaica, não gostava de Jesus, condicionaram o povo a escolher Barrabás e não Jesus para ser crucificado. Perdão, escolheram Jesus e não Barrabás para ser crucificado. Barrabás foi salvo, Jesus não foi. Por isso que quando surgiu o cristianismo no Império Romano, mais tarde, após a morte de Jesus, todo mundo começou a perseguir os judeus, acusando-os de matar Jesus. A perseguição dos judeus surgiu desde o Império Romano, Idade Média, Idade Moderna. Então você percebe a cultura judaica sempre sendo acusada disso. E aí é importante para a gente, para a Federal, perceber que Israel não é... Israel é um estado judaico. E o judaísmo não é cristianismo. Não estou dizendo que é melhor ou pior. É diferente. Beleza? Então aí já falamos deu uma estrutura, reforma protestante contra a reforma. Tranquilo? Dúvida? Bate pra gente que horas mesmo? 4h30? Não,
5 horas. Então vai dar tempo para falar outra parte. Mas por enquanto, alguma dúvida, meninas? Certo? Então, aí vai para o segundo elemento que está rolando durante o pensamento absoluto. Agora vamos para o terceiro, tá? Porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Olha esse esqueminha ali, ó. Terceiro elemento, para a gente só finalizar esse quadro, né? Ao mesmo tempo está rolando o chamado absolutismo. O que é absolutismo? Ao mesmo tempo. Absolutismo é simples. É quando os reis passam a ter mais poder. Durante a Idade Média, quem tinha mais poder? Reis ou nobres? Durante a Idade Média. Nobres. Nobres também chamados de quê? De senhores? Feudais. Mas quando surgiu lá a crise do feudalismo, lembram? Quais os 3 fatores levaram ao fim do feudalismo? Fome, peste negra e guerras. Você percebe que os senhores feudais vão perdendo poder. E quem vai ganhando poder? Os reis. Absolutismo. Então o rei passa a ter o poder centralizado em suas mãos. Gosta de matemática? Não. Odeio. Odeia? Mas eu vou fazer uma equação de segundo grau aqui. Ai, nem me fale. Olha aqui, ó. Olha lá, você vai responder essa questão. O que é absolutismo? Absolutismo é igual ao quê? Burguesia mais rei, que é um nobre. O rei é um nobre, né? Só que é um nobre que tem poder. Compreendem isso? Elevado à igreja. Todo estado absoluto sem isso. Equação de segundo grau. Ai, nem me fale. Juro. Isso é um coeficiente. Sim, Isso é um coeficiente. Calma, tranquilo. Calma, não. Ela te ama, a matemática te ama. Calma. Quem é seu professor lá no Positivo? Positivo você tá lá, né? Quem é seu professor? Tem aula com o Peter Não, esse daí é o Ulisses. Grande Ulisses, brother. Nem me fale, nem sei. Ó, são 3 coeficientes diferentes, perceba? Vou só dar a base teórica aqui, porque você entende essa base teórica aqui. Você vai falar assim, caraca, é a mesma coisa. Dá pra você somar isso aqui? Não. Porque são coeficientes diferentes. Dá pra você somar isso aqui? Não. Porque são coeficientes diferentes. Beleza? A burguesia, percebe que está isolada aqui. Ela se apoia a esse grupo que se une. Mas ela só se une porque está autorizada. Faz parte do sistema. Qual o sistema absoluto? Mas claro que ele tem contradição. E não se aceitam. Posso ver? Pode ir. Ficou claro aqui essa ideia? Então todo estado absoluto segue essa linha, esse pensamento. Ficou claro? Assim, não entendi, ó. Olha só. Todo estado absoluto vai seguir o seguinte. Esse rei, que é um rei absoluto, ele vai ter poder por quê? Porque ele depende do apoio da classe burguesa. Como assim ele depende da classe burguesa? Esse rei, ele dá condições para a classe burguesa, que é uma classe em ascensão, ficou clara essa informação? Uma classe em ascensão, esse rei dá condições para essa burguesia comercializar. Mas ela comercializa à vontade? Não, ela comercializa só com quem o rei quer. Mas como que o rei faz para facilitar esse comércio? Por exemplo, lembrem que a Europa é formada por vários reinos, vários feudos. Então o que agora o rei faz? Determina o seguinte, vamos criar agora pesos e medidas, uma moeda única. Na França vai ter o livre. Em Portugal, tal moeda. Ou seja, esse rei ele cria uma moeda única. Se a moeda única é mais fácil ou mais difícil de comercializar? Pense, você está naquela barraquinha lá do Positivo, que vocês estão tudo positivo, né? Lá na festa junina. Imagine se cada barraquinha de festa junina lá do Positivo fosse feito com uma moeda diferente. O pessoal do primeiro ano vendendo lá, por exemplo, cachorro quente seria uma moeda. O pessoal lá do segundo ano vendendo outra moeda, vendendo lá algodão doce. Seria fácil o comércio? Não. Mas se for, por exemplo, em todo Positivo ter só a moeda, não é mais fácil comercializar? É isso que foi feito. Então o rei ele criou condições que facilitavam o comércio. Compreenderam? Beleza? Isso tudo acontece nesse cenário. Por isso que o rei ajuda a burguesia. Ficou claro? Bom, e em troca, claro que a burguesia ajuda o rei? Como que a burguesia pode ajudar o rei? Produto? O que o burguês tem? Serviço. Dinheiro. Mas por que o rei quer esse dinheiro? Aí que é a grande cereja do bolo. Na Idade Média... Quase. Na Idade Média, quem tinha o exército? Era o rei? Não.
Eram os nobres. O que acontecia na Idade Média? Os reis convocavam os nobres, senhores feudais, para lutar nas guerras do rei. Correto? Ou seja, o rei não tinha o monopólio da violência. Quem tinha o exército eram os nobres. Isso, não controlava essa galera. Agora que o rei determinou que a partir de agora só pode o rei ter exército. Mas como que o rei vai criar um exército? Que é o dinheiro. Então o rei pega o dinheiro da burguesia e monta um exército. E proíbe aos nobres terem acesso a exércitos. Vou usar agora um cara chamado Michel Foucault. Sociologia. O rei passa a ter o monopólio da violência. Michel Foucault, em seu texto chamado Vigiar e Punir, ele fala que a polícia ela tem o monopólio da violência. As pessoas não podem ser violentas. Então por isso que nós delegamos ao papel da polícia ser violenta, para coibir a violência. Por isso que a sociedade ela pratica-se a própria violência. Ela mantém-se a violência. Não, é por isso que o sistema carcerário não resolve o problema. É isso que Michel Foucault estuda. Analisou, na verdade. Então aqui nesse caso, vou usar o conceito de Michel Foucault pensando o seguinte. O rei passa a ter o monopólio da violência. O rei passa a ser o responsável e ter um exército. Então o rei passa a ter um exército estatal muito mais forte. Nações absolutas têm exércitos grandes, que quem governa esse exército é o rei. Com a ajuda da burguesia. Perceberam? Ficou claro? Agora, os outros grupos. O nobre. O que o rei dá para o nobre, ui. E o que o nobre dá para o rei, ui. O que o nobre antigamente dava para o rei? Os exércitos. Mas vamos pensar além do exército. Já dava os exércitos, não? Não, na Idade Média. Qual que era a relação que tinha entre o rei e o nobre antigamente? Pense o seguinte, o nobre não era fiel ao rei? Relação de fideiranía, de suzerania e vassalagem, lembra que nós fizemos na sala? Suzerano e vassalo, beijinho, lembra que nós falamos na aula passada, nas aulas da Idade Média? Então o rei, ele passa, então na Idade Média, ele passa uma relação de suzerania e vassalagem. Agora o que acontece? Nesse momento, o rei não permite aos nobres terem acesso à terra, que agora só o rei tem acesso à terra. O nobre recebe títulos, lorde, marquês, duque. Esse nobre tem esse título. Com esse título ele passa a ter mais proximidade com o rei. E o que o Ah, é verdade, Hã? E o que o rei dá pro nobre? O que o rei dá para o nobre? Títulos. O rei dá títulos para o Não, nobre. o que o nobre dá? O nobre, ele mantém-se fiel a esse rei. Porque qual a diferença entre o rei e o nobre? É quem está governando. Não pode fazer um golpe. É, exatamente. Ficou claro? Qual é o nome dessa troca aí? É, O nome fidelidade. pra ganhar- Não, mas pra ganhar poder tinha um nome, não tinha? Suzerania, vassalagem, cerimônia de investidura. Não, que era que você falou que, tipo, eles nobres eles não tinham tanto poder por conta do nome deles, eles pagavam um título. Ah, não, isso é outra coisa. Que é uma nobre de toga, nobre de cavalaria, várias fases de nobres. Eu falei isso aqui, eu falei para vocês isso aqui quando eu falei de renascimento. Aqui não. Aqui esse nobre ele passa a não ter acesso à terra e ao exército que ele tinha antes, como na Idade Média. O nobre passa a ser submisso ao rei. O rei sustenta o nobre. Pensa assim. O rei passa a sustentar o nobre. Os nobres são sustentados pelos reis. O Estado absoluto é um Estado em que o rei tem muito poder, a tal ponto que todos os nobres desse Estado passam a depender totalmente do rei. Ficou claro para vocês, meninas? Vamos para o último tópico. Igreja. O que a igreja dá para o rei? O que o rei dá para a igreja? A igreja dá, tipo, coisa de você é rei. Tipo, Deus falou que você é rei. Isso! A igreja dá a divindade para o rei. Olha, questionar o caju não é só questionar um cara que está governando como rei aqui do Revisaula. É questionar o Deus, o filho, Deus não, questionar aquele cara que Deus escolheu para governar o Revisaula. Ou seja, brincadeira à parte, a igreja dava divindade para o rei. Quando você dá divindade, não significa que o rei é Deus, tá? O rei, na verdade, só é governado porque Deus quer. Vocês nunca serão reis. O rei tem sangue azul. O rei, ele tem um sangue real. Inclusive, acreditava-se que o rei tinha poder de taumaturgia. Sabe o que é taumaturgia? Se o rei encostasse a mão na pessoa, se olhasse para a pessoa, se encostasse, o rei curava doenças. Taumaturgia.
Olha que loucura. Mas quem que dava essa sensação de, enfim, de estrutura do poder do rei? A igreja. Ficou claro? Olha só como o rei foi empoderado. Em contrapartida, o que o rei dá para a igreja? Monopólio religioso. Hã? Mas é porque era uma coisa que um precisava do outro. Um precisava do outro para manter esse poder. E depois do nada virando. Isso. Por isso que não importa, até no calvinismo isso acontecia. Pense em Lutero, Henrique VIII, também tem isso. O que o rei dá mesmo? O rei dá para a igreja o monopólio da violência, da religião. Ou seja, no reino da Inglaterra, nenhuma pessoa pode ser que não seja católica. Vamos pensar, na França. No reino da França, ninguém não pode ser católico. Se alguém não for católico, o rei ajuda na estrutura da Inquisição. Ou seja, o rei cria um monopólio de religiosidade. Perceberam? Uma mão lava a outra. Estado absoluto é um estado que vai ter essa relação total. Dúvidas? Só você pensar assim, tipo, você quer uma coisa de uma pessoa, você quer ir na festa de uma pessoa. Só que ela também precisa de você para ir na tua festa. Então vocês não se gostam, mas vocês uma convidam a outra porque você precisa da festa da outra. A ideia de interesse que você está querendo fazer. É o interesse. Todo estado absoluto vai ter um controle do rei, representativo, local, religioso. Todo estado absoluto vai ter uma centralização do poder nas mãos do rei. Todo estado absoluto você vai ter uma intolerância religiosa. Então, se o estado é francês, é católico, não se pode não ser católico. Não tem liberdade religiosa. Até porque a igreja dá poder a esse rei, compreenderam? Todo estado absoluto você tem a sacralização do poder do rei. Todo estado absoluto tem um poder centralizado com um exército estatal. Todo estado absoluto tem uma submissão da nobreza. É o que eu coloquei para vocês. Se você entendeu isso aqui, nossa, então você consegue resolver qualquer questão de absolutismo. Amém. Por quê? Porque você consegue perceber que é uma equação de segundo grau. Agora ame matemática. Quem diria? Matemática. Tá? Ficou claro? Uma equação de segundo grau. Dúvidas? Dúvidas. Agora aqui eu vou pensar para as questões de vestibulares particulares, não Federal do Paraná. Porque lá nas particulares eles podem pedir para vocês sobre os autores do absolutismo. Vocês aprenderam isso em sociologia. 4 autores do absolutismo. Então o absolutismo tem 4 autores que você tem que lembrar. Tá? Basicamente. O primeiro autor é esse cara chamado Nicolau Maquiavel. E é de boa. Juro pra vocês, é tranquilo, Nicolau Maquiavel. Maquiavel ele falava o seguinte, esse cara aqui, eu te mostrar o Maquiavel pra vocês. Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. Escreveu também outro livro chamado A Mandrágora. São 2 importantes livros. Maquiavel dizia o seguinte, que o rei, ele governa, e o governo desses reis está acima da ética e da moral. O rei, ele não tem que se preocupar em ser amado, ele tem que ser temido. Por isso que tanto faz a ação do rei. Se for para gerar a ordem, ele tem que governar. As ações dele são inquestionáveis. Uma frase que não foi dita por Maquiavel, mas que passou a ser uma frase conhecida pelas ideias de Maquiavel. Maquiavel nunca falou essa frase. O fim justificam os meios. Não importa quais sejam os meios que o rei use, a finalidade é gerar a ordem. Compreenderam essa frase? Mas tem uma outra frase que eu acho genial de Maquiavel, que eu aconselho vocês a anotarem para a redação. Tá? A frase é a seguinte, ó. Ele escreveu um livro chamado A Mandrágora. A maldade tem que ser feita de uma vez só. A bondade aos poucos. Como é que eu uso instrumento? Olha essa frase. A maldade tem que ser feita de uma vez só. A bondade aos poucos. Essa frase é genial. Maquiavélica. Maquiavelismo significa que é mal. Maquiavelismo significa o cara, ele engendra poder. Ele cria um jeito para se manter no poder. Vou explicar para vocês a genialidade dessa frase. Imagine que aqui seja um reino e eu sou o rei. Beleza? Qual que é o seu nome mesmo? Yasmin. Yasmin. Vamos imaginar que Yasmin fale mal de mim. Tô ligado que ela fala mal de mim.
E é verdade, né, professor? Ela falou mal de mim. Vamos imaginar que eu percebo isso. E eu não quero que as ideias da Yasmin contaminem todo o meu reino, todas as minhas outras vilas. Vamos imaginar que cada carteira seja uma vila. Eu não quero que as ideias contaminem o meu reino. Então o que eu faço? De acordo com Maquiavel, eu pego a Yasmin, mato ela. Para não permitir que suas ideias cresçam. Eu tenho o poder do poder estatal, exército, mando matar ela. A maldade uma vez só é uma maldade. Mas o que eu faço ao mesmo tempo? Eu sou chefe de cozinha. Eu faço bondades aos poucos. Qual é o seu nome mesmo? Eu vou lá na Vila Luísa e faço, por exemplo, comida japonesa. Qual é o seu nome mesmo? Manu. Eu vou na Vila Manu e faço comida mexicana. Qual é o seu nome mesmo? Isa. Eu vou lá na Vila Isa, por exemplo, e vou lá e construo hospitais. Faço pequenas bondades aos poucos. Eu não serei lembrado por esse reino. Hã? Eu mereço a morte. Você merece a morte, você falou mal de mim. Yasmin, não tem? Mas a ideia de Maquiavel, para a gente perceber isso, eu não serei lembrado como aquele soberano mau que mandou matar a Yasmin. Todo mundo vai lembrar de mim como aquele cara que fez pequenas bondades aos poucos. Que fez comida pra mim, pra Isabela. Agora, meninas, pensem se isso não acontece na política. Pessoal, pensem se isso, pessoal, presta atenção, pensem se isso não acontece na política hoje em dia. É mesmo. Aquele cara faz uma maldade gigante por povo, alguma coisa ruim. Mas aí, quando o processo próximo à eleição, ele vai lá e faz pequenas bondades. O povo não lembra uma grande maldade que ele fez. Ele lembra da pequena bondade aos poucos. Ou seja, é melhor você ser amado, você está, melhor dizendo, todas as ações que você faz, elas têm que gerar uma finalidade que é a ordem, e não importa os meios que você faça para isso. Até matar Yasmin. Mas é trágico. Não importa, porque toda ação que ele fez foi para gerar a ordem. Olha que frase genial. Maquiavélica não é mal. Maquiavélica é o quê? Engendrando o poder. Maquiavel. Agora os outros dois autores. Jean Bodin e Jacques Bousset. Jean Bodin, deixa eu mostrar para vocês Jean Bodin. Cadê aqui? Jean Bodin, esse carinha aqui, ó. Jean Bodin escreveu o livro chamado de O Leviatã, e Jacques Bousset escreveu o livro chamado Política segundo as Sagradas Escrituras. Dois autores aí pra gente pensar. Os dois autores, à sua maneira, vou falar o quê? Que o rei é um ser divino. O rei é divino. Não importa a ação que ele faz. Toda a ação do rei é divina. Então, a autoridade real é porque Deus quer. Se o rei faz isso, é porque Deus deu a ele esse papel. Como que, por exemplo, Jacques Bousset, que esse cara aqui que veio da Igreja Católica, ele trouxe essa analogia? Jacques Bousset, ele fez... Cara, o cara foi louco. O cara, ele pegou assim, ele pegou literalmente a Bíblia, o Antigo Testamento, e percebeu que lá no Antigo Testamento existem autores. Existem reis, melhor dizendo. Reis que também transitaram no poder político. Por exemplo, o rei dos Hebreus, o Davi, Salomão, por exemplo. Ele percebia assim, por que Salomão é um rei justo, como era chamado? Porque Deus deu a justiça salomônica a ele. Salomão Pode ir, meu anjo. Salomão só é justo porque Deus deu a ele a justiça. Compreendeu? Assim como os reis do Antigo Testamento têm essas características que Deus deu a eles, a mesma coisa acontece com os reis. Tchau, tchau, meu anjo. Assim também acontece com os reis. Os reis governam porque Deus quer que eles governem. Ou seja, a divindade dos reis. Então, enquanto Nicolau Maquiavel falava que o rei ele gera ordem, não importa a ação que ele faça, está acima da moral e da ética, de acordo com os dois autores, o rei ele é divino. Apareceu divindade na frase, no texto, os dois caras. Beleza? Por último, para a gente finalizar a nossa aula, o último autor, o senhor Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escreveu um livro chamado O Leviatã. Desculpe, eu falei que Jean Bodin escreveu o Leviatã, falei errado. Jean Bodin escreveu um livro chamado A República. Né? Jean Bodin escreveu A República e Jacques Bousset escreveu um livro chamado Política segundo as Sagradas Escrituras. E daí o Thomas Hobbes escreveu o livro O Leviatã. Tá? Leviatã, deixa eu mostrar para vocês o Thomas Hobbes, aqui ele para vocês conhecerem ele. Thomas Hobbes, esse livro chamado O Leviatã, ele fala sobre um monstro
Leviatã é um monstro da mitologia grega e também da mitologia egípcia. Na mitologia grega e egípcia, o Leviatã é um monstro que engolia cidades, gigantescas cidades. Mas ele não fala desse monstro, ele fala, na verdade, sobre poder. Na verdade, ele fala que o poder, o Leviatã, ele quer fazer analogia ao poder. O poder é um monstro, de acordo com o Thomas Hobbes. O que é a ideia dele? Que o homem, ele é ganancioso. O homem, ele anseia poder. O homem, ele é um Leviatã. E o homem político é mais Leviatã ainda. Compreenderam a ideia? Mas assim, como que era a sociedade daquela época? Ele via assim, ó. Esses nobres que existiam na Idade Média, na Idade Moderna, perdão, eles não são diferentes do rei. Então, como os nobres, eles anseiam por poder, se não existisse o rei, os nobres brigariam pelo poder constantemente e deixariam o reino desestruturado. O rei, ele é necessário. Porque o rei, por ser hereditário, passado de pai para filho, automaticamente ele vai governar, não importa qual nobre que seja, ele vai, naturalmente, não permitir que os nobres briguem entre eles. Como os homens são maus e querem mais poder, essa busca por mais poder faz com que o homem coma outro homem. No sentido, obviamente, figurado. O homem é lobo do homem. Essa frase, o homem é lobo do homem, o homem, como um lobo, anseia mais poder por outro homem. Ou seja, destrói o outro homem. Essa ganância natural por ter mais poder gera esse desequilíbrio social. O rei é necessário, porque ao passo que o rei existe, faz com que os nobres, mesmo que eles sejam gananciosos e maus, não consigam ter poder. Ficou claro? Então essa frase, o homem é lobo do homem, não é pra você escrever em qualquer momento. Você está fazendo uma redação, terminou com o namorado, o homem é lobo do homem, não faz sentido algum. Né? Essa frase só fará sentido se for falar relacionado a poder. Poder. Ficou claro para vocês, meninas? O homem é lobo do homem. Amadas, falamos então, ó, renascimento, dei ali para vocês a base, reforma, contra-reforma e absolutismo. Próximas aulas, não sei quando vai ser os próximos encontros, né? A gente vai falar sobre o quê? Traremos aí Brasil. Sairei um pouquinho de história do Brasil, geral. Vou falar o quê? Vou falar para vocês sobre grandes navegações e Brasil. Certo? Fala sobre no caso, falarei para vocês. Idade moderna, só isso? É continuando, né? A gente vai estar continuando. Porque a gente vai estar aqui mais ou menos. Tá bem no meio da Idade Moderna. Então, a gente vai falar sobre grandes navegações Brasil. Eu já entro no Brasil um pouquinho. Falo sobre as capitanias hereditárias, o governo geral, Brasil, porque eu vou trazer tudo ao mesmo tempo. Eu vou sair um pouquinho daquele papel que vocês têm ali quadradinho no colégio de vocês. Esse ano, então, a gente vai fazer, tipo, bem linha do tempo, assim. Tipo, a gente começou lá, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna. Daí... E tá conseguindo acompanhar? Tá o melhor jeito, achei, porque senão faz tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu pedi para vocês ali a organização. Mas assim, a próxima aula então a gente faz isso rapidamente. Já mandei para vocês os slides com a Vanessa, mandei para vocês slides de grandes navegações e também já mandei exercícios. Exercício. Já tá lá com ela. Hã? Eu nunca... Já peça lá, já tá mandado já. Nenhuma aula. Tem todas ali, qualquer coisa, mas dá uma olhadinha lá. Eu já mandei de média, antiga, moderna. Tá lá, Idade Moderna, exercício da primeira fase. Tá certo? Para vocês. Muito obrigada. Beleza, meninas? Muito obrigada. Vocês sabem como desligar aqui, porque eu não sei fazer isso aqui? Aham. Beleza? Liga pra mim? É só clicar Então, tá certo. Dá um oi pra Clara aí. Beijo pra vocês. Oi,